Sejam bem-vindos ao podcast Rodtech. E hoje estamos aqui com a Maíra. Hoje a gente vai falar sobre como iniciar, né, a estruturação de um atendimento. Então vamos lá para a primeira pergunta, né, Maíra? Vamos lá. Por que estruturar um atendimento é importante para as empresas de transporte rodoviário, Maíra? Hoje em dia, Clarice, as pessoas, elas estão muito imediatistas, né? Nessa era de tecnologia. A gente quer tudo na hora, né? Exatamente. E com isso, vai se tornando cada vez mais difícil garantir uma experiência boa do cliente. Então, teve uma vez que eu visitei algumas centrais de atendimento do rodoviário e é uma loucura. Porque a pessoa manda um WhatsApp, deu 5 minutos, não recebeu resposta, a mesma pessoa tá ligando. A gente já quer uma resposta ali, né? Na hora. E aí já pega e manda e-mail e chama em vários canais. Então, assim, para você ter uma ideia, assim, da dimensão de pessoas que entram em contato, a NTT, ela divulgou que em 2022 foram realizadas 1.150.000 viagens no ano de ônibus, né? Interestadual. Sim. Só do interestadual. Nossa, só interestadual. E imagina só, 1.150.000 dá uma média de 50 milhões de pessoas viajando de ônibus. Então imagina quanta gente não entra em contato para comprar a sua passagem, para fazer uma reclamação, para falar... Isso se ela fosse só mandar mensagem, né? Imagina o quanto que ela pode ligar, mandar mensagem. Então a gente fica com esses números ainda maior, né? Exatamente. Então, chega uma hora que a empresa ela precisa estruturar. Senão vira uma loucura de verdade. E aí a empresa não sabe se os clientes foram atendidos ou não. E muitas vezes não são. Fica muito cliente sem atendimento. A empresa não sabe quantos atendimentos ela recebeu. Ela deixa de vender porque não tem uma estrutura de atendimento. Então, basicamente é por isso, assim, para que você possa oferecer uma experiência boa para o cliente e, naturalmente, vender mais. Porque sem insights, né, como que a gente consegue isso? Mas aí, como que a empresa que não tem nenhum atendimento estruturado, ela pode começar? Para essa pergunta, eu vou falar até diretamente com eles aqui. Galera, fique tranquilo. Parece complexo, mas não é. Porque, assim, muitas vezes fala, nossa, meu Deus, tem que estruturar todo um atendimento. E como tá nessa loucura do dia a dia, parece que é algo complexo, mas não é. Tá? Então, eu participei já de algumas estruturações que demoraram 15 dias para estar tudo rodando já. Nossa, que time rápido. Treinado. Então, assim, era uma operação que precisava iniciar rápido. E a gente fez o processo, assim, a 4 mãos e rodou muito bem. Então, para você ver que não é tão complexo quanto parece. Que dá para montar, né, uma estrutura ali, um processo bem curto. E de acordo com essas estruturações, eu gosto de dividir em 4 pilares essa estruturação. 4 pilares iniciais, que é o quê? A definição dos canais de atendimento, a definição dos tipos de atendimento de acordo com cada canal, a capacitação do time e uso de tecnologia. Esses são os 4 pilares. E uma parte muito importante, né? Essa capacitação do time para o uso da tecnologia é uma coisa essencial, acho que em toda empresa hoje em dia, né? E olhando para o primeiro item, Maíra, como que a empresa ela pode fazer essa definição de canais? Então, quando eu falo definição de canais, é decidir mesmo, assim, eu vou fazer atendimento para o WhatsApp? Eu vou fazer um aplicativo para minha empresa? Vou ter ali só o telefone? Enfim, definir quais são os canais de fato, né? E, inicialmente, é o quê? Pegar os canais de comunicação que a empresa já faz naturalmente, que os clientes já estão acostumados a entrar em contato com eles, e estruturar esses. E depois, pegar pesquisas de mercado, né? O que as empresas do setor rodoviário estão oferecendo de canal de atendimento para os seus clientes? Tem uma pesquisa que a gente fez com alguns dados que ela mostrou que os 2 principais canais que as pessoas entram em contato com as empresas hoje é WhatsApp, campeão. Com certeza, WhatsApp e telefone. Na verdade, telefone. eu falei WhatsApp campeão, mas o telefone ele ainda é um canal muito forte nesse setor. Acaba que o telefone a gente quer uma coisa imediata, né? O WhatsApp a gente já usa porque a gente quer uma coisa imediata, mas o telefone é tipo assim, preciso, urgência, né? E como você comentou, que precisa fazer a definição desse tipo de
de atendimento, o que seria essa definição? Como que eles podem ser definidos de acordo com o canal? Então, os tipos de atendimento é basicamente os motivos pelo qual as pessoas entram em contato com a empresa. Então, nas empresas do rodoviário, tem 3 serviços que normalmente elas oferecem, que é transporte de passageiros, seja ele urbano, interestadual, intermunicipal, internacional, seja ele o fretamento, né, o transporte, o fretamento e encomendas. Então, são esses 3 serviços. E aí, dentro de cada um desses serviços, tem as particularidades. Por que uma pessoa entra em contato para falar com a empresa do rodoviário referente ao transporte de passageiro? Então, normalmente as pessoas falam, quero comprar uma passagem, quero saber, minha bagagem foi danificada na viagem, aí, resolve. Um problema que a gente, assim, eventualmente pode ter, né? Pode acontecer, fazer um cancelamento de passagem, né? Então, e olha, até elogio as pessoas entram em contato e elogiam. Sim. Então, assim, tem esses diversos tipos no transporte de passageiros. Quando a gente vai para o fretamento, tem 2 divisões, que é o fretamento empresarial e o fretamento particular. Que é, por exemplo, você quer fazer uma excursão e quer alugar um ônibus. As empresas também fazem esse tipo de aluguel, que daí é o fretamento particular. O fretamento de empresa são aquelas empresas que levam os funcionários para o trabalho. Indústria tem muito disso, né? Então, esses são tipos de atendimento no fretamento. E encomendas vem desde cotação, a negociação, o rastreio da encomenda e o pós-venda. Então, esses são os motivos, são os tipos de contato, né? É isso que eu quero dizer. São os motivos pelo qual as pessoas entram em contato com as empresas. E como que a gente pode, né, escolher o canal certo para cada tipo de atendimento? Na verdade, assim, todo canal dá para se organizar o atendimento, tranquilamente. Né? Eu posso ter os mesmos tipos de atendimento no telefone, no WhatsApp, tudo mais. Mas para poder fazer isso, o primeiro passo depois de você já ter definido lá os canais e os tipos de atendimento que a gente falou antes, é você saber qual que é o processo que vai acontecer a partir do atendimento. Ou seja, o cliente entrou em contato. O que aquele atendente, aquele vendedor vai fazer depois daquele atendimento? Quais são as demandas que geram para ele? Então, quando você tem esse processo bem desenhado, com os tipos de atendimento definido, canal de atendimento definido, tá claro. Assim, parece até como mágica que aparece assim, olha, eu vou deixar esse tipo nesse canal, esse nesse canal. É muito claro. A estrutura tanto serve para a organização da empresa, tanto para um bom atendimento, né? Eficiente. Então, a organização é tudo. Exatamente. Esse ponto que você trouxe agora da organização, essa estruturação, assim, facilita no dia a dia do pessoal que está atendendo, né? O pessoal que está ali, porque é muita informação, eles não param. Então, se não tem uma organização, imagina. Sim, com certeza, vira uma bagunça. E como que a tecnologia ela pode auxiliar nesse processo? Olha, eu costumo falar que a tecnologia ela é uma grande aliada do ser humano, né? Com certeza. Ela nos torna mais produtivo, nos faz ter mais resultados. Aliás, ultimamente eu ando falando que o ChatGPT se tornou meu melhor amigo, viu? Também, viu? Nossa, qualquer coisinha, ChatGPT. Mas voltando aqui, né, na estruturação do atendimento, quando ela é bem utilizada, ela nos ajuda muito, né? E nesse tema de estruturação de atendimento, ela é fundamental, porque ela economiza muito tempo e dinheiro das empresas. Sim. Então, trazer um exemplo aqui, né? Pensando no atendimento, por exemplo. Um exemplo é o chatbot, que ele faz ali o atendimento de informações que são padrão. Por exemplo, as pessoas entram em contato para saber, como que eu faço para viajar com o meu pet, com o meu cachorrinho? É uma informação que ela é padrão, ela não muda. Sim. E como que eu faço para viajar com uma criança de colo? Então, são informações padrão que o bot já pode responder ali. Não precisa de alguém ir lá digitar novamente uma informação que vai ser sempre a mesma resposta. O bot ele pode até vender passagem de forma automática, sem precisar ir para um atendente. Ele pode coletar informações
antes de mandar pro atendente. Aí isso otimiza ali pro atendente. Então, assim, o chatbot é um atendente full time. Ele tá lá, ó, 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando, e ele não sai do processo, tá? Ele segue certinho o que a gente ensina ele. Então, pra você ter uma ideia, Clarice, hoje tem cliente nosso que o bot, ele resolve 60% dos atendimentos. Nossa, 60%? Eu não imaginava esse número, porque, né, assim, hoje em dia, mas é muito bom, né, ter essa estrutura, deixar bem estruturado isso que traz ali uma agilidade no processo. Uhum. E 60%, e aí que é que ele resolve sozinho, sem passar por um atendente. Nossa. Nos outros 40%, ele ainda ajuda. Nossa! Então, a tecnologia, ela apoia muito. Mas assim, onde mais que a tecnologia ainda pode apoiar? Tem muito mais coisas, né? Eu quero citar outras duas informações que eu acho que é bem legal, que é na capacitação do time. Então, você define o processo, o workflow de trabalho do atendente, o atendente só vai seguindo ali o que a tecnologia vai trazendo de informação para ele. E isso ajuda muito a evitar a falha humana, né? Porque por mais treinado que o time seja, falha humana ela pode acontecer. Sim. Né? Então, a tecnologia ela nos apoia nesse sentido, de evitar as falhas humanas. Outro ponto é a tecnologia pode puxar informações dos atendimentos que vão servir de métricas, formar lá aquele dashboard lindo, com métricas que realmente vão apoiar nas tomadas de decisão da empresa. Então, acho que são 2 pontos a mais aí que a tecnologia pode apoiar muito. E só um comentário, assim, a tecnologia, o chat ou tudo que vem de inovação aí, ele agiliza o processo, diminui custo, né? Eu acho isso muito interessante, porque esses números que você trouxe pra gente aí, é grande, né? Em relação, se você tem uma boa estrutura, você consegue, né, levar os resultados e trazer a satisfação dos clientes também. Exatamente, Clarice, assim, eu poderia ficar horas aqui falando de diversas possibilidades que a tecnologia pode apoiar no atendimento das empresas de transporte rodoviário. E eu falo um pouquinho mais, além do atendimento, na comunicação. Com certeza. Porque, assim, a gente citou algumas coisas do atendimento, que é o foco aqui hoje, mas também tem comunicação interna. Sim, que a tecnologia pode apoiar muito também, né? E pra gente finalizar, como que você enxerga de primordial na capacitação do time? Bom, a gente falou bastante da tecnologia aqui agora, né? E a tecnologia pode e deve nos apoiar muito, mas a tecnologia ela não veio para substituir o ser humano. Não é esse o sentido. O sentido é o quê? Ela nos ajudar a ser mais produtivo. A gente usar a tecnologia para aquelas coisas repetitivas, aquela coisa que a tecnologia pode resolver, e deixar para o humano aquilo que realmente precisa de uma pessoa pensante, né? Então, tem muitos atendimentos, muitos procedimentos que acontecem no dia a dia que precisa do atendente humano. E é muito importante que eles estejam capacitados para poder fazer aquele atendimento. Pensando assim na experiência do cliente, né? Eu divido em 4 pontos a capacitação, 4 pontos iniciais da capacitação, que eu acho que são fundamentais, que é o quê? A escutativa. Então, ensinar os atendentes a ter uma escutativa, a realmente estar atento com o que o cliente está falando, porque isso faz toda a diferença numa comunicação. Sim. Segundo, como vender bem nos canais de comunicação. Então, dá alguns insights, técnicas de venda, metodologias que vai ajudar o atendente a converter aquele cliente, a contornar a objeção quando o cliente fala, não, mas acho que não vou comprar, essa passagem tá cara. E aí? O que ele pode falar? Né? Então, ajudar ele a converter mais e fazer até um upsell. Então, por exemplo, o cliente está lá comprando uma passagem. Ele vai o quê? Oferecer a volta para o cliente, vai oferecer o cliente está comprando executivo. Olha, mas se você comprar por mais tantos reais, você consegue comprar aqui o leito. Você vai ser muito mais cômodo. A gente assim, também vende a solução, né? Vende a experiência, é isso. Exatamente. Então, técnicas de como vender mais. Comunicação assertiva. É ser objetivo e claro, né? Porque, olha, hoje acho que
dos grandes problemas da humanidade. Mas é verdade, é a comunicação. Porque às vezes as pessoas... Eu tô falando de banana, você tá entendendo maçã. Aí Então, não dá certo, né? Aí fica aqui, cada um falando de uma coisa e não entra num acordo. Então, por isso que a comunicação assertiva tem que focar assim, ser objetivo e claro, né? E aí você consegue dar um direcionamento melhor. E por último, que é as regras de viagem e as regras da empresa. Então, o atendente ele precisa ter domínio de quais são essas regras de viagem. Por exemplo, quando um cliente entra em contato com a empresa para falar de um extravio de bagagem, a empresa precisa resolver a situação em até 5 dias úteis. Não pode passar disso. Quando o cliente entra em contato, quero cancelar minha passagem. O atendente precisa saber que ele tem um tempo, algumas horas antes da viagem para poder cancelar, senão depois ele não consegue mais. Uhum. Enfim, ele ter esse domínio vai dar mais segurança para ele, né, no atendimento, e ele vai ficar mais tranquilo. Então, para mim, esses são os 4 pontos principais, assim, que vai elevar o nível do atendimento, do time. Uhum. E é aquela coisa, né? Se você tem um bom atendimento, você tem cliente feliz. Porque eu mesma, por exemplo, se eu já deixei de comprar, já deixei várias experiências na vida, tava lá querendo alguma coisa, mas não tava disponível para mim, não tinha uma comunicação comigo certa, sabe? Assertiva ali. Uhum. Então, essa falta de comunicação, se não uma empresa hoje em dia que não tem estrutura de comunicação, não tem como ela ir para frente, porque sempre vai ter feedback negativo e não é isso que você quer, né? Você quer vender mais, você quer converter mais, né? E é isso, basicamente. Exatamente. Então, as pessoas, elas precisam se sentir valorizadas. Sim. Né? Se você sente que, é só mais um aqui, que a empresa não dá valor, se tiver outra possibilidade, eu vou em outra possibilidade. Uhum. Então, isso faz uma grande diferença, sim, porque é natural do ser humano. Sim. E hoje em dia a gente compra pela experiência. Pelo menos para mim, a experiência é a melhor coisa. Porque se a pessoa já me tratou ali, não tem uma coisa estruturada, ou não dá atenção que eu acharia que eu deveria ter, porque todo mundo tem esse ladinho, né, de sentir escolhido na empresa. Quando você chega numa empresa que te valoriza, você vê aquele, né? Você valoriza isso. Então, se não tiver uma coisa estruturada, você também não vai converter em pessoas ou, né, a conversão em si da empresa. Quem nunca ligou numa empresa ou banco ou de companhia de celular e passou de um atendente para outro, e cada vez que passava de um atendente para o outro, tem que repetir tudo de novo. Olha, eu tô ligando, que não sei o que, né? Exato. Isso, imagina só. Então, quando você consegue estruturar seu atendimento, os atendentes, ele tem ali o dinamismo, o histórico de quem é aquela pessoa. O atendimento, ele muda muito. Então, foi isso, né? Basicamente, nosso podcast de hoje. Muito interessante isso da gente falar sobre a estrutura, porque sem estrutura a gente não consegue chegar além, né? A gente planejamento, organizar a comunicação, que é o centro de tudo hoje em dia. Se você não tiver uma comunicação organizada, você não consegue vender, você não consegue direcionar as coisas para os seus clientes. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Nos sigam no nosso Instagram, LinkedIn, YouTube, acompanhem que vem coisa boa por aí.